primeira igreja presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando às nações. Como é bom nos encontrarmos aqui nesta noite. Como é bom termos esse encontro pactual com o Deus do pacto. O único Deus que subsiste em três pessoas: o eterno Pai, o eterno Filho, nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, e o eterno Espírito Santo. Tudo é dele, por meio dele e para a glória dele. Abramos a Escritura Sagrada na carta de Deus aos Efésios, o capítulo 6. E, claro, pegaremos um gancho com este dia tão triplicadamente especial, com esse texto que será lido. Carta de Deus aos Efésios, o capítulo 6. Os versículos 21, a partir do versículo 21 até o versículo 24. E daremos ênfase ao versículo 24. O apóstolo Paulo, ele se encontra agora encerrando essa missiva, essa epístola, essa carta, e ele encerra a carta assim: e para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vos enviei. Ele vai repetir novamente: para que saibais a nosso respeito, e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos, a paz com Deus, a paz de Deus, e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Agora, notem como ele encerra. Finalmente, a graça seja com todos. Quem são esses todos? Os que amam, e amam sinceramente a quem? A nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus seja louvado. O apóstolo Paulo encerra a carta dizendo: se a graça seja com todos que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui estamos nesta noite, 25 de dezembro de 2022, também celebrando, ainda que não tenha sido nessa data específica, contudo, não se tira a importância do que aconteceu há mais de 2000 anos. De fato, um dia ele nasceu. Um dia ele nasceu. E esse nascimento foi festejado. E aqui estamos celebrando o nascimento do nosso Messias Rei, o nascimento do nosso Cristo Rei, o nascimento do nosso Salvador, do nosso Senhor. Daí, pegando um gancho com esta data tão importante para o cristianismo
bíblico, histórico, católico ou universal, ortodoxo, queremos trabalhar com vocês, compartilhar com vocês o seguinte tema: os monumentos da fé cristã e ortodoxa. Os monumentos da fé cristã e ortodoxa. E esses monumentos da fé cristã e ortodoxa existem. Vejam que nós estamos falando no plural. Esses monumentos da fé cristã existem. Os monumentos da fé cristã e ortodoxa. Quem já teve o privilégio de visitar a nossa nação mãe, Portugal, com certeza guarda a experiência de ter tido uma aula ao ar livre de história. Personagens nos são apresentados. Por onde você anda em Lisboa, você recebe uma aula através dos muitos monumentos que lá existem. Os monumentos servem para quê, gente boa? Sejam edifícios, sejam esculturas. Os monumentos servem para lembrar, para nos fazer lembrar de alguns acontecimentos, de alguns vultos, de alguns personagens importantes que levaram a nação a ser o que ela é. É claro que no nosso Brasil também temos os nossos monumentos. Estamos citando Portugal como uma nação mãe. Eu tive o privilégio de visitar aquela nação, e lá você encontra um monumento em homenagem a Fernando de Pessoa. E quem conhece sabe da importância de estar ali contemplando, tirando até uma foto daquela escultura, daquele monumento, apontando para a pessoa de Fernando Pessoa. Quem gosta de literatura sabe a importância desse ser. Quem ousa, estando em Lisboa e visitar uma cidadezinha pequena, com 10 mil habitantes, lá você vai se deparar com o monumento de Vasco da Gama, o desbravador, coisa linda. E esses monumentos não estão lá por acaso. Eles estão lá porque ele faz com que os portugueses não se esqueçam das suas origens, das suas raízes. Para que os portugueses não se esqueçam que eles chegaram até aqui em virtude de tais e tais homens, de tais e tais mulheres, de tais e tais acontecimentos. Nós temos aqui também os nossos monumentos, no nosso Brasil continental. Nós temos os nossos monumentos aqui na capital do Vale, Petrolina. E muitas vezes não valorizamos, até desdenhamos. Existe um monumento aqui que alguns, por não conhecerem a história, acabam pejorativizando, chamando de monumento, não sei se vocês já ouviram, da besteira. Como isso é triste, a ignorância leva a isso. Porque não buscamos conhecer a história, a nossa história, nós temos raízes. Pois bem, Portugal, por exemplo, tem mais de 30 mil monumentos. O Brasil também não chega a isso tudo, pois não guarda essa mesma importância.
também tem os seus milhares. Meus irmãos e minhas irmãs, Portugal tem os seus monumentos, que apontam para personagens importantes da história dos portugueses. O Brasil tem os seus monumentos, que apontam também para os seus personagens importantes para a história do Brasil. Mas como igreja do Senhor, como nação santa, nós também temos os nossos monumentos, que apontam para um único personagem incomparável, imensurável, Jesus Cristo, que apontam para acontecimentos que jamais serão sobrepujados, jamais serão ultrapassados, jamais serão igualados. Assim como os portugueses valorizam seus monumentos porque apontam para a história deles, assim como os brasileiros deveríamos valorizar os nossos monumentos porque apontam para a nossa história, muito mais a nação santa, a igreja do Senhor, deveriam valorizar os seus próprios monumentos. E vejam, os monumentos da igreja ofuscam os monumentos dos portugueses. Os monumentos da igreja ofuscam o brilho dos monumentos da igreja. E é claro que esse tema eu adaptei pegando um carona com um colega, o reverendo Hernandes Dias Lopes, para que ninguém de repente nos bastidores nos acusem de plágio. Apenas adaptamos. E assim caminhamos com o ministro da palavra. Também montamos nos ombros dos gigantes e damos a nossa contribuição. Paulo encerrou a carta aos Efésios dizendo: a graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. E aqueles que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo valorizam os monumentos que nós temos ciência deles, nós temos conhecimento deles. Quais são esses monumentos? Claro que vamos apenas relembrar para vocês. Vamos apenas recapitular. Primeiro monumento, vocês já conhecem muito bem. Ainda que ele não tenha nascido neste dia, mas fato é, ele um dia nasceu. O primeiro monumento é a estrebaria, ou estábulo. Lucas capítulo 2, vejam o que diz a Escritura Sagrada. O Evangelho de Deus segundo Lucas, esse é um dos nossos monumentos, a estrebaria, ou estábulo. Lucas capítulo 2, o médico amado, ele registra. E o capítulo 2 tem o seu início assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi quando Quirino era governador da Síria. Ele está sendo bem minucioso. Ele está aí sendo histórico. Um médico, hein? Médico é detalhista. E esses detalhes são importantes. Todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. Percebemos aí a soberania de Deus, gente. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E o texto prossegue narrando, o narrador prossegue: estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito.
porque ela teve outros filhos biológicos. Por isso, nesse texto, ele nos é apresentado como filho primogênito. Enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Por isso ele nasceu num lugar chamado estábulo, numa estrebaria, um lugar onde se colocavam os animais. A estrebaria é um monumento para a igreja do Senhor. Sem se apegar aqui, sem estar brigando pela data específica, mas já que a igreja cristã historicamente aproveita este dia, nós também, como igreja cristã histórica reformada, aproveitamos também para falar desse monumento. A estrebaria aponta para a verdade de que o Verbo se fez carne. E quem é o Verbo? Segundo o apóstolo João, no Evangelho de Deus, segundo o apóstolo João, primeiro capítulo, primeiro versículo, assim se encontra. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aí você adianta um pouquinho, vai para o versículo 14 e encontra o apóstolo João narrando. E o Verbo se fez carne. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. E o Verbo armou a sua tenda entre nós. A estrebaria aponta para o maior de todos os nascimentos. A estrebaria aponta para o nascimento do segundo Adão. A estrebaria aponta para o nascimento do Filho de Deus. E aqui fazendo uso do mesmo vocabulário do reverendo Hernando Dias Lopes, quando ousa falar sobre esse monumento, a estrebaria, com base na Escritura, ele diz: a estrebaria aponta para a seguinte verdade: sendo ele Deus, fez-se homem. Isso é lindo, gente. Sendo ele Deus, fez-se homem. Sendo ele rei, fez-se servo. Isso nos faz lembrar de Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Observem como se encontra Filipenses, o capítulo 2, a partir do versículo 5. Toda a igreja, por favor, vamos tentar não sair do foco lendo todos juntos. Não sairmos do foco lendo todos juntos. Tende em vós que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, em figura humana, por enquanto só até aí. Sendo Deus, fez-se homem. Sendo rei, fez-se servo. Louvado seja o nome dele. Exaltado seja o nome dele. Exaltado para sempre seja ele. Por isso, no refrão que há pouco cantamos, conduzidos pelo Igor e pela Duda, ovelhas amadas de Cristo, nos emocionamos. Oh, quão lindo esse nome é. Quem conhece o refrão? O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é. Oh, quão lindo esse nome é. Gente, o que me traz aqui todo domingo, como ovelha, porque antes de estar pastor, sou ovelha dele.
O que me traz até aqui todo domingo, primariamente, é Ele. Oh, quão lindo esse nome é, maravilhoso esse nome é. O nome de quem? O nome de Jesus, meu Rei. É Ele, é Ele. Tem dia que as nossas almas estão rasgadas por razões diversas, mas quando você ouve o nome dEle, quando você cita o nome dEle, o cenário muda, a emoção muda. Por isso que a estrebaria é para nós um monumento. O mundo não está nem aí para o verdadeiro significado desta linda data. Mas nós estamos. Pois temos hoje acesso aos céus, porque primeiro Ele desceu dos céus e visitou a terra. Nós só temos acesso aos céus porque Ele desceu dos céus e visitou a terra. Por isso Ele também disse: eu sou, a igreja complete, o caminho. Vamos lá, igreja amada. A verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Voltando para o Evangelho de Deus segundo o apóstolo João, ainda no primeiro capítulo, versículo 14, quando ele descreve que o Verbo, Jesus Cristo, armou a sua tenda entre nós, fazendo referência à sua encarnação, no versículo 14, a última parte, ele diz o quê? E vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Aí o unigênito é para dizer o seguinte: Ele é filho único, inigualável, como ninguém mais. Nós somos filhos por adoção, Ele não. Ele é o eterno Filho de Deus. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ah, sim, pegando carona com o ancião que já está com o Senhor, o pregador Martin Lloyd Jones, no livro Discernindo os Tempos, livraço. Quer ler um bom livro? Discernindo os Tempos. E lá tem um capítulo que ele fala sobre a comemoração do Natal. E isso justamente para acabar com alguns embates que alguns cristãos tentam fazer em torno da data. E dentre outras coisas, como um pastorzão, ele disse: parem com isso, aproveitem a data, aproveite o dia 25 e fale para o mundo do verdadeiro significado do Natal. E esta igreja, a primeira igreja presbiteriana de Petrolina, querendo o triuno e majestoso Deus, no próximo ano, o nosso ministério Zaqueu invadiu o centro de Petrolina, seja de dia, seja de noite, para cantar noite feliz, noite feliz. Para invadir o centro de Petrolina para dizer: Ele nasceu, a solução do mundo nasceu, a solução do mundo é Jesus Cristo. A estrebaria é um dos nossos monumentos. Vamos valorizar esse monumento. Vamos aproveitar essa data e falar dele para os nossos vizinhos, falar dele, sobre ele, nele, com ele, para a glória dele, para os nossos colegas, amigos. Ei, a estrebaria aponta para a seguinte verdade: a nossa história pode ser mudada, porque ele entrou na história. A nossa história pode ser mudada, porque ele entrou na história.
Apocalipse 5, o nosso liturgo leu, capítulo 5, continua a narração do capítulo 4. No capítulo 4 nos é apresentado aquele que está no trono. No capítulo 5, o autor diz que aquele que está no trono tem um livro selado com 7 selos em suas mãos. E o anjo pergunta quem é digno de abrir o livro. Silêncio sepulcral. E aquele silêncio levou o apóstolo João a chorar, chorar, chorar. Mas o silêncio foi quebrado. O mensageiro angelical de Deus disse: João, não chores. Por que, João? O leão da tribo de Judá venceu. E ele se tornou digno, João, de tomar o livro daquele que está sentado no trono, desatar-lhe seus 7 selos. Ou seja, João, o destino da humanidade está nas mãos dele, Jesus Cristo. Precisamos dizer isso para as pessoas. Precisamos abrir as portas das nossas casas e celebrarmos essa data assim. Segundo monumento, nós já sabemos. O primeiro é a estrebaria, o segundo, a cruz. Lucas, capítulo 23. A cruz. Gente, que demais. Lucas, capítulo 23. Versículo 33. É por isso que as ideologias anti-Deus, elas odeiam quando se fala do verdadeiro Natal. Elas odeiam a simbologia cristã, bíblica, ortodoxa. Elas odeiam essa ideia de estrebaria, de manjedoura. Lucas 23, 33, elas odeiam a cruz. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, uma à direita e o outro à esquerda. Só até aí mesmo. Quem foi crucificado numa cruz? Jesus Cristo. Ainda pegando um gancho, usando o mesmo vocabulário do nosso colega, dos nossos colegas queridos. A cruz, apesar de ter sido um lugar de vergonha, de opróbrio, de humilhação, de ignomínia, de vexame, foi o palco onde a paz e a justiça se beijaram. A cruz foi o palco onde a paz e a justiça de Deus se beijaram. Sabe o que significa? A nossa culpa foi punida nele na cruz do Calvário. E porque ele sofreu a condenação da nossa culpa, passamos a usufruir a paz com Deus e a paz de Deus. Por isso, a cruz foi o palco onde a paz e a justiça se acariciaram. A paz e a justiça se beijaram. Por isso estamos aqui. Vejam como Paulo encerra a carta aos Efésios. Efésios 6, versículo 23. Paz seja com quem? Com os irmãos. Paz seja com os irmãos. Aqui não é um encerramento qualquer. Para que essa paz fosse usufruída por nós, ele teve que se deixar ser pendurado no madeiro. Ele teve que beber o cálice da ira de Deus no nosso lugar. Queridos, na cruz do Calvário, nós temos Deus manifestando o seu mais profundo amor. Não acredite nesse amor que é cantado por aí. Acredite no amor de Deus manifestado em Cristo. Na cruz do Calvário, nós temos
a manifestação do mais profundo amor de Deus. Mas também na cruz do Calvário, nós temos a manifestação da mais santa justiça de Deus. Ele jamais terá por inocente o pecado, o pecador, o culpado. Por isso, somente aqueles que correm para Cristo usufruirão dele, perdão, a paz de Deus e a paz com Deus. A paz com Deus, consequentemente a paz de Deus. A cruz é um monumento. A cruz me libertou. Diz o canto, não diz? Conhece o refrão? A cruz me libertou. A cruz me libertou. Aquele que morreu na cruz nos libertou. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O Evangelho de Deus, segundo o apóstolo João. E no mesmo capítulo ele diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O terceiro monumento. Primeiro, a trabalharia. Segundo, a cruz. O terceiro, o túmulo vazio. O túmulo vazio. O túmulo vazio. Lucas 24. O Evangelho de Deus segundo Lucas, o capítulo 24. De antemão pedimos a vossa cooperação e o vosso perdão, pois começamos o culto hoje por razões legítimas, com um pouco de atraso. Por pouco teríamos deixado de fazer o culto, por uma questão técnica da energia da igreja. Mas Deus é bom e aqui estamos. Então, conto com a vossa cooperação. O relógio está bem adiantado. Lucas 24. Observem que coisa linda, gente. Lerei a partir do primeiro versículo. Aqui ele já havia sido crucificado. O momento aqui do texto, ele já havia sido sepultado, colocado num túmulo gélido, úmido. Túmulo é um lugar de assombração mesmo, né? O túmulo nos assombra, porque é anormal para nós. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, e o primeiro dia da semana aqui é o nosso domingo, foram elas, as mulheres, ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes, anjos. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Por que buscais entre os mortos aqueles que vivem? E aí eles prosseguem dizendo assim: ele não está aqui. Razão: mas ressuscitou. Queridas, os anjos disseram: ele não está aqui, ele ressuscitou, porque ele vive. Posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Ele está vivo. Ele está vivo.
O nosso melhor e incomparável amigo está vivo. Pastor, tá bom, eu já sei. Não, vou repetir. Ei, ele está vivo. Por isso, escrevendo a carta aos Romanos, capítulo 8, o apóstolo Paulo afirmou: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem? Foi Deus quem os justificou. Foi Cristo que morreu por eles. Quem tentará? Aí ele vai encerrar esse capítulo 8, e hoje é uma composição nossa que diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Toda a igreja. Porque eu estou certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principado. Toda a igreja. Nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. E esse amor está em quem? Que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. É Ele. O túmulo está vazio. Porque esse túmulo está vazio. Livro dos Atos dos Apóstolos, primeiro capítulo, versículo 11, encontramos também anjos dizendo assim: olha só, jovens queridas, varões galileus, o que vocês estão aí contemplando? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subindo aos céus, do jeito que ele subiu, ele descerá. Ele vai descer, a segunda vinda, nós estamos aguardando. E ele descerá com cetro de ferro em suas mãos. Por isso Paulo diz aos Efésios 6, versículo 20: graças seja a todos aqueles que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele voltará. E por último, encerrando o sermão, o último monumento da fé cristã ortodoxa, apelidada também de reformada, o trono. O trono é o monumento. Você vai perceber no Antigo Testamento, se você fizer uma teologia bíblica um bom livro que fale sobre a teologia bíblica do trono, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, você vai perceber que os tronos apontam para além dos tronos nos quais os homens se encontram. Já se encontraram, se encontram. Os tronos, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, aponta para o trono absoluto, o trono de Deus. Lucas 24, a partir do versículo 51. Lucas 24, versículo 51. Assim se encontra a palavra do nosso Deus. Observem. Então, os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Quem fez isso? Jesus. Agora, ressuscitado. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. Estavam sempre no templo, louvando a Deus. Agora, ele subiu para fazer o que lá? Hebreus, primeiro capítulo. E assim,
encerraremos o sermão. Toda a igreja, juntos, como ato de adoração, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Agora observe o versículo 3. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Assentar-se à direita da majestade nas alturas, biblicamente, significa assentou-se no trono. Assentou-se no trono. Trono é o monumento da igreja. Trono tem mensagem de consolação para nós, gente. Por isso Paulo diz: Tíquico vai consolar vocês, escrevendo aos Efésios. Eu enviei Tíquico para informar vocês, para que vocês tomem conhecimento da minha situação. E Tíquico vai consolar vocês. E nesta noite aqui eu estou como Tíquico, consolando vocês, relembrando esse monumento que é o trono. E o trono tem a mensagem de vitória para nós. A palavra última sobre a igreja não pertence ao poder executivo do Brasil. A palavra última do universo não pertence ao Supremo Tribunal Federal, ao Poder Judiciário. A palavra última nossa não pertence ao Legislativo. A palavra última pertence a Ele, ao Rei que está no trono, Jesus Cristo. É a Ele. A ONU vai se dobrar, a OTAN vai se dobrar, a Rússia vai se dobrar, a China vai se dobrar. Salmo 2 vai se cumprir. Todas as nações da terra sentirão o peso do cetro das suas mãos. A Ele a glória. E me permitam-me essa expressão às vezes chula e popular, e até em consideração aos cãezinhos, mas a igreja nunca foi, jamais será um cachorro sem dono. A igreja é a família de Deus. A igreja é a noiva do Cordeiro. A igreja é a nação santa. E assim como Paulo, quando não convertido, ousou persegui-la, ele ouviu do próprio dono da igreja, ele ouviu do próprio noivo da igreja: Saulo, Saulo, por que me persegues? Calma, igreja, não nos desesperemos, porque todos aqueles que se levantam contra a igreja estão se levantando contra o dono dela. E o dono dela nunca perdeu uma batalha. Ele já venceu. João 16:33. No mundo tereis aflições, mas, toda a igreja, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia.